E aí, pessoal que está se preparando para a prova de exame de ordem, mais uma questão. Vamos ver o enunciado dela e a gente parte por alternativa para esbagaçar com essa prova e você chegar forte lá. Então, abra aí o caderno, caneta na mão, anota os pontos mais importantes. Separei um tema aqui que sempre cai em concurso público, sempre cai também na prova da OAB. Então, vem cá, olha só, e está falando para a gente essa questão cobrada no exame de ordem. Pedro, reconhecido advogado na área de direito público, é contratado para produzir um parecer. Então, ele vai produzir um parecer sobre a situação que envolve o Pacto Federativo. Opa, Pacto Federativo, cláusula pétrea, entre estados brasileiros. Ao estudar mais detidamente a questão, conclui que, para atingir seu objetivo, é necessário analisar o alcance das chamadas cláusulas pétreas. Com base na ordem constitucional brasileira vigente, assinale, dentre as opções abaixo, a única que expressa uma premissa correta. Então, a única alternativa que expressa uma premissa correta sobre o tema e que pode ser usada pelo referido advogado no desenvolvimento do seu parecer. Então, pessoal, o que está falando para a gente a questão? Pacto Federativo. É cláusula pétrea? Sim, cláusula pétrea. Artigo 60 da Constituição Federal, previsão expressa. O Brasil é uma república federativa. Beleza. Mas aqui a gente precisa bater alguns papos. Primeiro, cláusula pétrea, como é uma cláusula dura como pedra, a emenda constitucional não pode abolir ou tender a abolir, isso faz com que o aluno chegue à conclusão equivocada, que a cláusula pétrea ela está numa posição hierárquica superior às outras normas constitucionais. Isso não é verdade. As normas constitucionais elas têm mesma hierarquia. O Brasil não adota, vem aqui, o Brasil não adota a teoria da Alemanha, do autor Otto, que diz que as normas constitucionais originárias podem ser inconstitucionais. Não tem isso. Então, ó, o Otto, lá na Alemanha, ele fala que normas constitucionais originárias podem ser constitucionais. No Brasil, nós não adotamos isso. No Brasil, não. Vou colocar assim, tá? No Brasil, não. Então, o que quer dizer? No Brasil, norma constitucional originária não sofre controle de constitucionalidade. Beleza? Então, a gente viu que não existe hierarquia entre as normas constitucionais, mesmo sendo entrando em conflito normas com cláusula pétrea, não tem essa hierarquia, e no Brasil, as normas constitucionais originárias, produzidas pelo poder constituinte originário, elas não sofrem controle de constitucionalidade. O que isso quer dizer? Elas são originárias constitucionais sempre. Não existe no Brasil normas constitucionais originárias inconstitucionais, beleza? Diferentemente, agora calma, calma, o poder constituinte derivado, que é quem elabora as emendas constitucionais, esse sofre controle de constitucionalidade. Quando? Quando ele entra em conflito com as normas do poder constituinte originário, o PCO. Então, o PCD, o derivado, se ele não respeitar as cláusulas pétreas, ele sofre controle. Então, o PCD, aqui embaixo, pode produzir normas constitucionais inconstitucionais. Mas o PCO, Poder Constituinte Originário, esse não tem normas constitucionais originárias inconstitucionais. Beleza? Então vem cá. Só para ficar bem claro e para a gente não perder questão em prova. O PCD, que é quem é encarregado de produzir as emendas constitucionais, esse pode ter controle de constitucionalidade. Esse pode ser declarada a sua eu não sei escrever e falar, né? Inconstitucionalidade. Esse pode ter, não há problema nenhum. Quando? Quando ele não respeita as cláusulas pétreas. Beleza. Agora, o PCO, o Poder Constituinte Originário, que é quem produz a Constituição, esse não. Esse não tem as suas normas originárias declaradas inconstitucionais. Esse não sofre controle. Beleza? Ficou claro então, né, pessoal? Qualquer coisa chama aí, vai no Facebook. Chatão, hein, Rogério? É,
é matéria importante, é matéria que a prova da ordem sempre cobra. Você não vai fazer essa prova sem saber isso, beleza? Então, PCO não tem normas constitucionais originárias inconstitucionais, não tem. O PCD, esse pode ter controle, quando ele conflitar com cláusulas pétreas do PCO, beleza? Vamos para as questões, acabar com essa prova. Então, vem cá, pessoal. Olha o que fala a questão para a gente. Fala assim, ó, alternativa A. As cláusulas pétreas podem ser invocadas para sustentar a existência de normas constitucionais superiores? Não, nós vimos que não. Nós vimos que cláusula pétrea, em que pese elas não são alteradas por emenda constitucional, elas não são superiores. De onde vem isso aqui, pessoal? De um princípio. O princípio da unidade da Constituição. Unidade, princípio da unidade da Constituição. Tá? As normas têm mesma hierarquia, essa é a regra. Aí, em face de normas constitucionais inferiores, aqui deu uma viajada, né? Se não tem normas superiores, não tem normas inferiores. Aqui o examinador só levar você mesmo para errar a questão. O que possibilita a existência de normas constitucionais inconstitucionais? Olha, se essas normas aqui forem produzidas pelo poder constituinte derivado, a gente viu que pode sim sofrer controle. Agora, se elas forem produzidas pelo poder constituinte originário, nós vimos que o Brasil não adota essa teoria da Alemanha. Então, a alternativa A, ela está errada, porque as cláusulas pétreas não são superiores às outras normas da Constituição. Beleza. Alternativa B, a norma introduzida por emenda à Constituição se integra plenamente ao texto constitucional, não podendo, portanto, ser submetido a controle de constitucionalidade, ainda que sob a alegação de violação à cláusula pétrea. Não, a gente viu que não. E o poder constituinte derivado, ele sofre controle sim. Se a norma que ele produz, que é a emenda constitucional, não respeitar cláusula pétrea, ele sofre controle sim. Então, a alternativa B está equivocada. Alternativa C, mudanças propostas por constituinte derivado reformador, mudanças propostas pelo poder constituinte derivado reformador, é o nosso poder constituinte derivado, né? O reformador é o que pode reformar a Constituição Federal. Lembram disso, né? Aí tem o poder constituinte derivado reformador, que altera a Constituição, e tem o poder constituinte derivado decorrente, né? Que é a possibilidade de produzir as normas constitucionais, a Constituição estadual. Então, para ficar claro, deu uma enrolada aqui, né? Deu uma bugada, hein, Rogério? Poder constituinte derivado. Tem o reformador, que é o que altera a Constituição, e tem o decorrente, que é o que produz a Constituição estadual. Mas para a gente aqui, o que está interessando a questão? Ela está falando só do poder constituinte derivado reformador. É o que pode produzir emenda constitucional e vai alterar formalmente a Constituição Federal de 88. Então, as mudanças propostas estão sujeitas ao controle de constitucionalidade? Opa, show de bola! A gente viu que sim, que o poder constituinte derivado, ele tem sim que se submeter, tem que respeitar as normas do poder constituinte originário. Mas vamos ver a alternativa toda para ver se está completamente certa. Não vai assinalando e passando para a próxima questão. Sendo que as normas ali propostas não podem afrontar cláusulas pétreas estabelecidas na Constituição da República. Show de bola! É isso mesmo. A alternativa está correta. É essa a alternativa correta. O poder constituinte derivado tem que respeitar cláusulas pétreas. Beleza. E a alternativa D? Os direitos e garantias individuais, considerados como cláusulas pétreas, estão localizados exclusivamente. Quando vem essa palavra em prova, exclusivamente, somente, tem que abrir o olho. Então, eles estão localizados
exclusivamente nos dispositivos do artigo 5º, de modo que é inconstitucional atribuir essa qualidade de cláusula pétrea às normas fundadas em outros dispositivos constitucionais? Não. A gente já sabe, né, pessoal, que é posição do Supremo Tribunal Federal que direitos e garantias individuais eles estão espalhados pela Constituição. Eles estão espalhados pela Constituição Federal. E o fundamento é o próprio artigo 5º da Constituição Federal, o seu parágrafo 2º. Beleza? Então, a alternativa correta era realmente a C. O poder constituinte derivado reformador sofre controle de constitucionalidade, sim, está aqui, porque ele tem que respeitar cláusulas pétreas. É a nossa alternativa correta. Pessoal, uma questão relativamente fácil, mas que requeria aí um certo conhecimento de cláusulas pétreas, hierarquia entre normas constitucionais. Bons estudos e fiquem com Deus.